Muito bem, agora chegou o momento de a gente falar a respeito daquele lance polêmico em Porto Alegre. Apito final. Péricles Bassols, meu amigo, hoje você vai falar só de um lance, mas esse lance foi importante, porque, ao meu ver, determinou um vitorioso para essa partida e que não deveria ter sido o Grêmio, e sim o Vasco. Mas a gente vai analisar o lance primeiro e você vai falando o que aconteceu, Bassols. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Já de cara concordo com você. Acho que é um lance que não deveria ter sido anulado. Aí é só o final da jogada e conclusão para o gol. E aí ele vem para fazer análise. E a análise do VAR, ele é chamado pelo VAR, que, na minha opinião, erradamente ele foi chamado pelo VAR para avaliar uma mão no rosto num local. Vamos analisar o seguinte, esse lance se dá no meio de campo, que é um lance normalmente de transição rápida, mas nesse caso não era transição rápida, era um lance de disputa, um lance que o árbitro tem que dominar, e ele estava, segundo uma outra câmera, ele estava próximo e deveria ter visto isso. Para marcar ou não marcar em campo. Agora, a pergunta que eu tenho que fazer é, para vocês, é um lance óbvio? É um lance óbvio de falta? Claro e óbvio de falta? Claro e óbvio de falta para o VAR chamar e olhar? Não, a gente tem que avaliar que aí não teve intensidade ou teve intensidade. Se tivesse tido intensidade, deveria ser chamado. Mas o árbitro em campo não analisou esse lance. Então, a menos que ele tenha conversado com o VAR e tenha dito, olha, não vi nenhum contato no rosto, e o VAR na cabine analisou, não, isso é um contato com intensidade, que em slow motion parece com intensidade, mas sem slow motion não é de jogo, segue o jogo. Agora, o que me chama a atenção é que quando a equipe de arbitragem de vídeo se deixa levar por uma interpretação de slow motion, isso é um erro gravíssimo, né? É um erro de avaliação com a ferramenta. Porque a gente tem que avaliar de duas maneiras. A gente tem que avaliar com slow motion para ver o ponto de contato, essa é a recomendação, e aí tem uma evidência, mão no rosto. Ok, essa mão no rosto tem intensidade? Essa mão no rosto é suficiente? Porque a gente tem que se preocupar com uma coisa e a FIFA vai ter que se preocupar com uma coisa que está acontecendo. Os jogadores estão no mínimo toque no rosto, sabendo que tem o VAR, eles estão se jogando ou manifestando uma dor que não existe, um contato que não existe. Como aconteceu agora, um jogador pegando o braço do outro. Exatamente. Para quê? Para ativar o VAR na cabine. Então a FIFA vai ter que caminhar para entender isso e evoluir nessa interpretação e ajudar os árbitros a evoluir nisso. Porque o que ele fez ali não é condizente com a intensidade do braço do jogador do Vasco. Eu não voltaria essa marcação, eu não chamaria, se eu estou no VAR, essa marcação, porque eu entendo que o árbitro em campo deveria ter visto isso. Já que você não chamaria o VAR, eu vou chamar o Vanderlei Luxemburgo falando lá em Porto Alegre a respeito do que aconteceu. Vamos lá, Luxa. Continuo achando que ele vai chegar em casa, vai ficar com vergonha de ver o lance. E é o que tem acontecido. Não tirar o mérito do Grêmio. O Grêmio é uma grande equipe, tem grandes jogadores. E você vai embora para casa com um resultado ruim. Você fica 10 dias concentrado, se preparando, como nós ficamos lá em Foz do Iguaçu. Vem para cá, um lance que não aconteceu absolutamente nada, não teve falta, não teve interferência. E mais, além dele não dar o gol, ele tirou o Rossi do próximo jogo e deu cartão amarelo para toda a minha equipe. Não adianta a gente chegar aqui e ficar dando pancada e falar que é ladrão, que é isso, que é aquilo. Não, são erros constantes. E o VAR chegou aí, criando tumulto. O VAR chegou criando tumulto. Professor, hoje o senhor está coberto de razão. Meteram a mão no Vasco da Gama. Que aconteceu, entre aspas. Mas eu não falei isso. Não, eu tô falando. Em relação ao futebol. Tô falando aqui linguagem do futebol. Meteram a mão no Vasco da Gama. Mudaram o resultado do jogo. Vasco ia fazer 2-0. O que eu não consigo entender, quarta-feira, Flamengo e Atlético Paranaense. Foi a mesma lenga-lenga. Falta marcada no Rodrigo Caio, levaram 45 minutos para ver que tinha uma falta que eu até agora não enxerguei. Então eles não aprendem. Hoje no futebol, esse aqui, ó,
o árbitro principal, ele acabou. Quem apita o futebol hoje é a porcaria do VAR. O VAR toda hora se mete e apita. Por que lá na quarta-feira não viu que o goleiro pegou a bola fora da área com a mão? Aí o VAR não enxerga? Eu não aguento mais esse VAR. Hoje foi o Vasco. Semana passada foi o Flamengo. Na Copa América foi a Argentina. Até quando? O Bassol já explicou e ficou claro, não foi o VAR. O árbitro foi lá e viu ele. É só falar, desculpa, gente, um abraço, siga mesmo. Eu só gostaria de fazer uma pergunta pro Bassol. Toda vez é isso aí, rapaz. E uma pergunta para você, Bassol, até com uma observação, uma curiosidade. Se fosse ali no VAR, um árbitro que já abandonou a função, mas que ainda tem experiência, né? Que sabe bem a regra do jogo, sabe? Será que não seria legal ter esses caras que viveram arbitragem sem o VAR e não querem, e que não querem também, sabe? Que ele quer estar no campo, rapaz. Eles têm mais jogo de cintura na hora de observar os lances. Para mim, me falta um pouco de jogo de cintura para alguns caras da nova geração no VAR, entendeu? Que qualquer coisinha é falta. Muito boa pergunta, e é por isso que o Weber vem se destacando na função de VAR, porque ele consegue transferir essas situações de campo, o que ele vê na imagem, para o campo e para devolver para o árbitro o que é futebol de verdade. E isso é muito importante o que você falou, porque a FIFA já tem isso no protocolo, tá? Os ex-árbitros recém-aposentados podem ser VAR, podem atuar como VAR ou de notório saber, e aí tem algumas brechas ali para árbitros experientes ou aposentados irem para a função de VAR para atuarem. Isso vai acontecer em breve, falta é só capacitar essa quantidade de profissionais para isso. Bassol, um grande abraço, até amanhã, né? Que amanhã tem outro. Até amanhã. Grande abraço.